Salve, salve galera, bem-vindos ao canal App Company, Gleison aqui. Bom, no último vídeo, a gente parou aqui na renderização do nosso componente, que a gente criou um componente de diretiva, um componente individual, para poder exibir aqui os cards aqui das nossas diretivas, que exibe aqui a nossa sintaxe padrão de cada diretiva, e a gente separou isso num componente à parte, Bom, se vocês forem reparar no nosso último vídeo, o layout ele estava meio distorcido, com relação ao que a esse padrão, que é o padrão do nosso componente aqui, do nosso componente e da nossa página de módulos, e basicamente o que eu fiz, para a gente não perder muito tempo, e não se estender muito nessa aula, basicamente eu resolvi corrigir isso logo em seguida, e explicar para vocês como que isso foi feito, até para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo, na verdade, entendendo o conceito de property binding, Então, bom, bora lá para o vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre property binding, falar também sobre a questão do componente individual e explicar também o porquê que o estilo ele ainda estava meio esquisito e, bom, o nosso botão aqui mostrar ele não estava funcionando, Bom, vamos lá. Antes de mais nada, quero te pedir para, se esse vídeo te agregou ou está te agregando algum conhecimento que você ainda não tinha, eu quero estar te pedindo para se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para ficar por dentro das notificações e também deixando aí o seu joinha, para poder ajudar a gente aí a estar trazendo esse conteúdo, e também está melhorando a qualidade dia após dia desse conteúdo para que você possa estar aprendendo junto com a gente. Porque não só vocês aprendem, como eu também, no momento em que eu estou gravando esses vídeos, eu estou estudando e aprendendo um pouco mais sobre esse framework incrível para poder estar trazendo esse conteúdo para vocês. Sem mais enrolação, bora lá para o vídeo de hoje, O que eu fiz para poder estar consertando o nosso layout? Basicamente o que eu fiz foi o seguinte, se vocês bem se lembram, todo o nosso estilo estava definido aqui no nosso componente, na nossa página de módulos, no CSS da nossa página de módulos. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, caso vocês estejam seguindo aí o mesmo escopo que eu aqui, desse projeto, vocês podem estar selecionando a div, o estilo da div, e do span. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar ele aqui, e vocês vão colar ele aqui no directives component.scss. Fazendo isso, o estilo dos cards eles já vão ser corrigidos, da posição dos cards eles já vão ser corrigidos, E aí o que a gente vai fazer também? A gente vai lá no nosso componente, no arquivo TS do nosso componente, e a gente vai fazer o seguinte. Aqui, eu poderia ter usado uma outra abordagem, mas eu preferi usar essa para poder exemplificar melhor para vocês, a gente vai estar definindo aqui dois inputs, basicamente, o que é o decorator @input? Basicamente, esse decorator ele diz que essa propriedade ela pode ser modificada pelo componente pai, ou seja, o componente ao qual esse filho foi chamado dentro daquele HTML, Então, basicamente, o componente pai ele pode acessar essa propriedade input, essa propriedade marcada com decorator input, e ele pode passar valores para essas propriedades, Basicamente é isso que o decorator @input ele faz, E aí vocês
vão importar esse cara do @angular/core, né? Aquele set status que eu deixei comentado, vocês podem estar excluindo, ele não vai ser necessário, pelo menos não agora, né? E basicamente aqui no nosso componente vai ser só isso, vocês só vão definir aqui o decorator @input nas propriedades isVisible e buttonName, né? Elas vão continuar sendo boolean e string, e vocês podem continuar passando o valor de false como default para elas, né? E aí o que vocês vão fazer? No HTML de vocês, lá onde vocês chamaram o seletor do componente, né? Se vocês bem se lembram, o seletor é a forma que vocês podem estar chamando, né, um componente que vocês criaram no HTML, né? É a forma que vocês podem estar referenciando esse componente, que é exatamente esse carinha aqui, ó, né? E aí, logicamente, para vocês chamarem esse cara, vocês vão ter que importar também o componente lá no arquivo TS do seu componente Py, né? Isso caso vocês estejam utilizando a sintaxe do standalone, né? Bom, voltando aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, entre colchetes, vocês vão chamar a propriedade que vocês definiram com o decorator @input lá. E aí vocês vão passar aqui o igual, abrir aqui as aspas e passar as propriedades. Não necessariamente o nome dessas propriedades precisa ser o mesmo nome do decorator aqui, não, tá? Isso aqui poderia ser qualquer outra coisa, tá? Tipo, poderia ser uma variável com o nome de XYZ. Basicamente, o valor que você passar aqui, né, o nome que você passar aqui, ele tem que ser o mesmo nome da propriedade que você definiu no arquivo TS do seu componente Py, né? Ou seja, deixa eu só excluir isso aqui, que isso aqui não vai precisar. Isso aqui era uma outra abordagem que eu iria utilizar, mas achei por bem seguir dessa forma que a gente está seguindo, porque vai ser mais didático para vocês. Bom, voltando aqui, cadê? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte. Então, essa propriedade que vocês definirem aqui, ó, no TS do componente de vocês, do componente Py, o nome que vocês definirem aqui é o mesmo nome que vocês vão chamar aqui para poder passar para o componente filho. Então, a propriedade do componente filho que está marcada com @input, ela recebe o valor da propriedade do componente Py que foi definido no arquivo TS, como vocês podem ver aqui. Não sei se ficou bem entendido, mas basicamente a ideia do input é essa, né? A ideia do decorator @input é permitir que o componente Py ele passe dados para o componente filho através de property binding, né? Ou seja, através da entrada de valores, né, no HTML no componente filho. Basicamente é isso. E aí o componente filho, por sua vez, ele vai receber esses valores. E daí você pode fazer o que você quiser com o valor recebido, né? No nosso caso aqui, né, o componente filho, né, ele está recebendo o valor de isVisible, né, onde isVisible aqui é a propriedade que a gente está interpolando aqui no HTML, nem interpolando, usando para validação no nosso HTML, e eu acabei de perceber que a gente nem precisava dessa propriedade aqui,
a gente pode estar excluindo essa propriedade daqui das diretivas. A gente não precisa dela aqui. Tudo que a gente vai precisar vir de fora é o valor do nosso isVisible, porque a gente não usa essa propriedade aqui no nosso HTML. Então não vai fazer sentido manter essa propriedade como um property binding agora, pelo menos não nesse presente momento. E aí, logicamente, a gente também tem que excluir ela daqui. Porque como essa propriedade não existe mais no arquivo TS, reparem que no momento em que eu tirei ela do arquivo TS, do nosso componente de diretivas, automaticamente isso gerou um erro. Por quê? Eu estou passando o button name para uma propriedade que ela não existe no nosso componente AppDirective. Entendeu? Então, foi como eu falei, para você trabalhar dessa forma, a propriedade ela tem que ser criada no arquivo TS e marcada com decorator@input para que você possa passar os valores através de property binding no HTML quando você chamar o componente filho. Bom, sobre o conteúdo de hoje, foi isso. Para não se estender mais, até porque esse vídeo já está passando dos 10 minutos, eu estou procurando gravar esses vídeos com um tempo máximo de 10 minutos, estourando 15, a não ser quando a gente tem que explicar uma coisa a mais, ou a gente vai fazer algo bem prático mesmo, que eu tenho que fazer no direto, sem já deixar previamente pronto para poder explicar para vocês, e a gente acaba se estendendo mais um pouquinho, indo aí até perto dos 20 minutos. Bom, sobre o vídeo de hoje foi isso. Como vocês podem ver, nossa aplicação ela continua funcionando, né? E a gente já separou tudo num componente individual e deixou a nossa aplicação muito mais bem organizada, mais bem elaborada, né? Sobre o vídeo de hoje é isso. Então, caso esse vídeo tenha agregado algum conhecimento para você, eu quero estar te pedindo para se inscrever no nosso canal, deixando seu joinha, ativando o sininho para ficar por dentro das notificações e também seguindo a gente nos nossos canais de apoio, né? O nosso Instagram, o nosso blog, nosso site. E é isso, galera. Valeu, fui!